Essa então é a minha cirurgia. Estou eu aqui. E eu vou mostrar para vocês. Aí a válvula, vocês viram a válvula que eles estão trocando. Bom, eu fiz a cirurgia. Quando eu acordei da minha cirurgia, eu tive uma vivência maravilhosa. Como a minha filha, uma das minhas filhas que estava lá cuidando de mim, era médica, ela conseguiu entrar na sala de recuperação e eu acordei, eu vi o rostinho das minhas duas filhas e, primeira coisa, eu comemorei que estava vivo, né? E daí as minhas filhas me contaram que eu me senti muito grato que eu tinha colocado essa válvula que chama resília, que é uma válvula de pericárdio bovino. Tem dois tipos de válvula: válvula metálica, que você tem que tomar anticoagulante, que eu nem considerei, porque eu quero continuar naquele meu esporte maluco, mas tem uma válvula também de pericárdio bovino. E elas duram 15 anos, ou seja, daqui a 15 anos eu vou ter que refazer a cirurgia. Só que eu sou o primeiro caso no Brasil, tem uma porção de coincidência, mas sou o primeiro caso que usou essa resília, que dura 23, 24 anos e talvez possa durar até o resto da vida. Então eu estava chorando, choro não necessariamente é tristeza, então a gente tem que saber nomear de acordo adequadamente esses diversos algoritmos das nossas vivências interoceptivas, mas era um choro de felicidade. Bom, não durou muito, porque no dia seguinte eu comecei com mal-estar, vômito, dificuldade para urinar, desautonomia. Eu estava tendo um grande impacto da cirurgia em si, e particularmente essa cirurgia, essa circulação extracorpórea, né? Tu imagina que eles param o teu coração por 1h30 e colocam uma cana na sua veia cava superior e na inferior, e o teu sangue vai para essa máquina, pula o pulmão e o coração, entra nessa máquina onde é oxigenado e volta pela aorta. Então, essas canas são colocadas e você tem uma resposta inflamatória sistêmica, alterações hematológicas, mas essa resposta inflamatória sistêmica reflete como o teu corpo entende o que está acontecendo. Ele vê aquilo como um grande corpo estranho. Então, você está super medicado para não ter as reações inflamatórias, tendo reações inflamatórias, e eu fiquei mais ou menos 4 dias na UTI, e tive alta UTI. E por que eu não fiquei ansioso com todos esses sintomas? Porque, de alguma forma, eu tinha a noção que eram compatíveis com a predição de que isso poderia acontecer como parte da minha recuperação pós-anestésica. Eu estava só querendo me sentir melhor. Então, o que acontece no nosso corpo nessas horas, que todas essas alterações corporais estão intimamente ligadas ao orçamento que o corpo faz na direção da alostase. A tarefa mais importante do nosso cérebro é controlar o nosso corpo e gerir essa alostase, prevendo as necessidades de energia antes que elas surjam, para que você possa fazer movimentos que valham a pena com eficiência e sobreviver. O processo orçamentário, esse orçamento que o teu corpo faz, o quanto eu vou precisar para voltar à homeostase, a gente chama de alostase. O cérebro administra um orçamento para o seu corpo que regula a água, sal, glicose, a oxigenação, liberação de cortisol e muitos outros recursos biológicos dentro de você. Então, não fiquei ansioso, sabia que isso fazia parte do meu corpo buscando a homeostase. Bom, tive 3 dias depois da minha alta da UTI, eu acordei à noite com uma dor. Foi a maior dor que eu já tive na minha vida, eu nunca senti nada igual. Era uma dor aqui no peito inteiro, que eu conseguia melhorar ficando nessa posição assim, sentado, que é uma posição típica de quem tem pericardite. Mas a minha inflamação era de tal sorte que os médicos não sabiam o que se tratava. Podia ser uma pericardite, podia ser uma tromboembolia aguda, podia ser um problema na minha válvula, mas eu estava com uma dor absurda. Eu tomei uma dose de morfina, daí, depois de 2 horas, tomei outra dose de morfina, depois de 2 horas, tomei outra dose de morfina. Eu tinha que usar algumas estratégias para segurar essa dor por 2 horas, pelo menos. Então, eu tentei modular minha atenção, eu tentei modular o meu humor, eu tentei resgatar vínculos amorosos durante esse período. E depois, muito dessas coisas eu fiz meio intuitiva, um pouco por conhecimento, um pouco intuitiva. Eu fui organizar muito dessas estratégias depois que eu comecei a preparar essa aula.
Então, eu queria falar um pouco do circuito da dor, para vocês entenderem um pouco os efeitos dessa estratégia. Então, nós temos sensores nociceptivos que reconhecem a dor ao longo do nosso organismo, e esses tratos, essas vias neuronais que carregam esses estímulos, elas vão, então, passar pelo tálamo e ir para essa matriz da dor, que é a área sensorial, córtex somatosensório. Aqui eu falo, é uma dor. Agora, tem um componente afetivo da dor, um componente emocional e um componente cognitivo da dor, que aqui envolve a ínsula, o córtex cingulado, as mesmas regiões ligadas nesse sistema nervoso interoceptivo. E elas têm componentes afetivos, emocionais e cognitivos. O que é relevante? Por que é relevante o que eu estou falando? Porque se vocês fizerem olhar estudos que avaliam a vivência da intensidade da dor, vocês vão ver que a manipulação da atenção altera a intensidade da dor. Você sente menos se você está com a cabeça em outro lugar, mas não altera tanto o desconforto. Já a regulação do humor modifica o aspecto desagradável da dor, mas não altera a intensidade. Da minha primeira morfina para a segunda, eu fiquei com a minha filha fazendo meditação, ela ficava me ajudando. Eu contava de 9 até 1, depois 8 até 1, 7 até 1, 6 até 1, que é um método de você manter a consciência e, ao você manter a consciência, você relaxa e neutraliza um pouco todas as vivências de desconforto. Então, usei essa estratégia por 2 horas. Eu, nesse ímpeto, estava indo fazer ressonância. Eles estavam vasculhando para entender o que estava acontecendo. Tinha uma dor, mexer em mim era uma dor insuportável. Tocar em mim, mexer assim, respirar, era uma dor insuportável. Mas com a minha filha do meu lado, eu fui fazendo isso. E, da segunda dose de morfina para a terceira, eu tentei usar essa ideia de melhorar o humor. Então, comecei a falar com a minha filha, filha, nós vamos sair daqui, vamos marcar uma viagem para Disney, vou levar teus filhos, vamos todo mundo, vamos brigar com o Pateta, sei lá, eu comecei a falar bobagem com ela, e falar de coisas legais que a gente podia fazer junto, e consegui aguentar mais 2 horas. Depois, na terceira hora, eu usei a ideia de resgatar vínculos amorosos. Há 2 anos atrás, eu vim aqui, a Luciana Mori, a Luciana falou para mim, Euri, aquela foto da sua mãe foi espetacular, então eu resolvi pôr de novo. E essa aqui é minha mãe, tem 94 anos, semana que vem, e quando meu pai morreu, ela resolveu aprender a tocar esse ukulele. Daí ela fez um disco, uma CD para os filhos, em que ela canta as cantigas de Ninar, tocando ela o ukulele. Quando eu ouço a minha mãe até agora, mas a primeira vez que eu ouvi, eu ativei uma área do meu cérebro que a gente chama uma área ligada a cuidados maternos, cuidados aos vínculos amorosos que você construiu na tua vida, que envolve a área septal e circuito de recompensa. É muito recompensador você ouvir isso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu entrei num estado de relaxamento, uma sensação de ter tudo que eu precisava, uma sensação de autossuficiência e paz, que eu não entendi na época. O que será que está acontecendo? Eu fui estudar também a ver com essa aula. Isso tem a ver com ativar o sistema parasimpático. Então, o que eu estava fazendo no segundo momento era ativar meu sistema parasimpático. Daniela, nós estamos indo super bem aqui, nossa parceria, hein? Bom, então, o que você está fazendo quando você está ativando esse circuito dos cuidados maternos, circuitos ligados às relações de confiança e significativa na tua vida? Você está ativando esses circuitos e aumentando o teu tônus vagal. Tônus vagal mais elevado está ligado à maior capacidade de autorregulação emocional, lidar melhor com o estresse, maior resiliência emocional, aumento das emoções positivas, sentimentos de felicidade, gratidão e compaixão e empatia. Era o que eu senti quando eu ouvi naquele primeiro momento. Eu queria fazer algo pelo outro, naquela hora que eu ouvi a minha mãe cantando. Promoção de um estado de calma, relaxamento. Quando você ativa o seu sistema parasimpático, você relaxa. E eu estava antes com a dor, com o meu sistema simpático a 1000 por hora. Bom, queria que vocês vissem esse paper que eu vi depois, que segurar a mão de um cônjuge, enquanto ele está exposto a choques elétricos dolorosos, reduz a ativação dessa matriz emocional da dor. A minha filha está ali comigo, de mão dada comigo, ajudou muito a eu suportar aquela vivência subjetiva, emocional e real também, em parte, da minha dor. Agora, as experiências emocionais ativam também vias da dor. Se você está com alguém que está sentindo dor, que é um ente querido para você,
você ativa, lembra que eu falei desses circuitos do sistema interoceptivo? Se ativa principalmente essa região em volta do corpo caloso, que é o giro do cíngulo. Então, você pode ter dor sem ter o estímulo nervoso da dor. E com movimentos que a gente, empático em relação ao outro, você ativa as mesmas regiões da dor, regiões semelhantes, próximas da dor, daquele que está sentindo a dor. E essa ativação é maior quando essa pessoa é um ente querido. Então, quando chegou de manhã, a minha filha estava exausta, porque ela tinha passado aquela noite inteira comigo, em parte sentindo a dor que eu estava sentindo. Bom, descobriram que eu tinha uma inflamação enorme aqui, que era isso o problema. Como é que se trata a inflamação num pós-operatório? Corticoide em alta dose. Me deram um corticoide que chama hidrocortisona em altíssima dose. Eu, nas 3 noites seguintes, dormi 2 horas, 2 horas e meia em 3 noites. E daí comecei a falar rápido, eu comecei a ficar com muita dificuldade de ouvir as pessoas, comecei a achar tudo ótimo. Eu comecei a ter uma antecipação de recompensa a partir de ações no futuro. Eu começava a planejar, vou dar essa aula, quando estiver dando essa aula na Educa, que legal, vou estar vivendo antecipadamente essa sensação gostosa que eu estou vivendo aqui agora. Comecei a imaginar eu ganhando as provas todas de hipismo. Comecei a imaginar fazendo novos projetos, falando com o Carlos, vamos fazer um projeto maior ainda que aquele. Comecei a estar com raciocínio muito rápido, a minha vivência de autoestima estava incrível, eu faço, aconteço. Eu tinha dificuldade de esperar o feedback. Como eu sou psiquiatra, eu tinha muita gratidão para as pessoas que cuidavam de mim. Vira e mexe, eu fazia uma consulta lá para o pessoal que cuidava de mim, que vinha do corpo clínico. Aí um dia chegou um enfermeiro muito tímido, extremamente tímido. Eu fiquei muito impressionado e comecei a falar sobre o quadro dele e falei assim, olha, volta amanhã que eu vou te falar uma opção de intervenções cognitivas e comportamentais que podem ajudar você a melhorar desse quadro teu de fobia social. Eu não preciso falar para vocês que ele não voltou. Porque ele não estava interessado, ele estava muito bem. Quer dizer, você começa, nesses estados de aceleração, você começa a achar que você sabe o que é melhor para o outro, sem pegar o feedback que o outro está te dando. Eu tinha consciência, né, eu já fiz muita terapia, eu me conheço bastante, eu sabia que eu estava num quadro de aceleração, que a gente chama de hipomania. No transtorno bipolar, isso é comum. Mas eu não conseguia me confortar com aquele estado de aceleração que me trazia muito desconforto. Eu melhorei com essa hidrocortisona em alta dose. E comecei a tomar uma droga que a gente usa para mania, em doses maiores que eu tomei, mas esse Seroquel, que é a quetiapina, é uma droga que tem um bloqueio dopaminérgico, diminui a recompensa. O meu circuito da recompensa estava inflamado. Qualquer coisa, eu sentia quase aquela sensação da musiquinha que eu falei para vocês. Então, os corticoides, eles têm efeitos anti-inflamatórios, imunossupressores em várias áreas do nosso organismo. Eu queria destacar os efeitos neuropsiquiátricos que envolvem alterações do humor. Então, aquela minha alteração do humor era fruto de uma droga que eu estava tomando. E vocês, nesses estudos aqui, vocês vão ver que tem vários efeitos colaterais dos corticoides, mas problemas com humor é frequente e aumenta de acordo com a dose. Quanto maior a dose, maior são os efeitos e maiores e também esse tem um efeito cumulativo.